Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa semana, Romanos no capítulo 4. Abra sua Bíblia e vem comigo. Como Francis Schaeffer diz, Paulo levou capítulo 1, capítulo 2 e grande parte do capítulo 3 para provar que nós precisamos de salvação. No finalzinho do 3, ele vai explicar, demonstrar a justificação para nós. E agora no capítulo 4 ele vai exemplificar na prática o que é a justificação pela fé. Então vamos lá, começando no capítulo 1 diz, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso está lá em Gênesis 15, 6. Na NVT diz, Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Semana passada nós entendemos que a justificação é um termo legal, é um termo judicial, que diz que alguém é declarado justo. Abraão acontece na história muito antes de Jesus. Jesus não havia morrido na cruz. E Paulo está aqui explicando que Abraão foi justificado por crer em Deus, não pelas obras que Abraão fez. Sabemos que Abraão fez muita coisa, deixou sua terra, deixou sua parentela e começou ali toda aquela jornada com Deus, teve uma aliança com Deus. Mas Paulo está aqui dizendo que tudo isso foi muito antes das obras de Abraão. Versículo 4 diz, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado um favor, mas como uma dívida. Você trabalhou o dia inteiro, no fim do dia você espera o seu salário é pagamento daquilo que você fez. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Paulo está aqui reforçando, a justificação é pela fé e não pelas obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Lembra, justificação é alguém que é declarado justo, declarado mediante a lei, de acordo com a lei. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? E aí, será que só os judeus circuncisos têm direito a essa justificação? É exatamente esse ponto que Paulo volta a trazer sempre. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Não foi a circuncisão de Abraão, mas a fé. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Paulo está aqui exatamente dizendo, quando Deus diz que lhe foi acreditada a fé, a justiça, foi antes das obras, antes da circuncisão, antes daquilo que Abraão faria. Abraão primeiro creu em Deus, foi justificado, depois tudo começou. Sob quais circunstâncias? Versículo 11. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada a eles também. Então a gente teve toda uma discussão que rolou ali, Atos, Romanos, sobre se a circuncisão era obrigatória, se ela era ou não era salvação, e realmente não é, e Paulo está aqui reforçando, a circuncisão foi um selo de que Abraão já havia crido e já havia sido justificado. Continuando aqui no versículo 12. E é igualmente o pai dos circuncisos que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, é uma promessa inútil.
porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, de graça, um presente, e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existisse. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quando a gente para pensar em Abraão, Abraão era um homem idoso, que morava em meio a uma cultura pagã. E ele escolheu acreditar em Deus, deixar a sua terra e a sua parentela, crendo em Deus. O que ele fez foi loucura aos olhos humanos. 19 diz, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas somente a ele, graças a Deus, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Como diz Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E algo importante aqui para a gente entender antes de fechar esse assunto é que justificação é diferente de perdão. Quando a gente pensa em perdão, é quando eu olho para você e digo, olha, você fez isso, isso e isso. A consequência disso seria tal coisa, mas eu escolho perdoar você. Eu escolho que você não precisa cumprir este castigo. Eu abro mão, eu te libero do castigo que você faria, sabendo que você fez isso, isso e isso. A justificação é diferente, ela declara que alguém é justo. Perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que não existe base legal para castigo. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então esse trecho, esse exemplo de Abraão nos leva a refletir. Você entende que você é pecador, mas que alguém pagou o preço por você, mesmo você não sendo merecedor? Você consegue compreender como Deus foi um Deus amoroso com tudo isso? Que essa semana você possa meditar em Romanos 4, 23, 24, 25, que você possa orar e falar, Deus, me ajuda a entender esse amor, me ajuda a entender essa justificação. Agora, crendo em Deus, eu daqui para frente não vou mais pecar porque eu sou filha de Deus, eu vou escolher não pecar. Se eu pecar, há perdão, Deus me perdoa, mas que eu não aceite aquilo que o diabo tenta colocar em nós. É muito comum que o diabo, ele constantemente aponte o dedo para nós. E um dos motivos é porque nós não entendemos a justificação. Então, entender que Jesus morreu no nosso lugar para nos perdoar, mas para levar sobre si o nosso pecado é muito importante. Para que a gente escolha não pecar, mas para que a gente também possa responder ao diabo dizendo, eu sou justificada porque eu creio em Deus. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Escreva aqui que eu fui justificado pela fé. E nos vemos na próxima semana. Até mais!